Olá, pessoas! Vamos falar agora um pouquinho sobre a organização do encéfalo e dos nervos cranianos. Então, assim como na medula, o encéfalo faz parte do sistema nervoso central, enquanto os nervos cranianos, 12 pares de nervos que partem do encéfalo, fazem parte do sistema nervoso periférico, certo? O encéfalo, gente, é um órgão considerado um órgão grande, um dos maiores órgãos que nós temos no corpo, pesando cerca de 1,3 a 1,4 quilogramas. É constituído por mais ou menos 100 bilhões de neurônios e cerca de 5 vezes mais o número de células da glia, certo? Então é um órgão extremamente importante, é o órgão maior em relação à dimensão do sistema nervoso, certo? E ele divide-se em três partes principais: o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Então aqui a gente já viu na parte de organização geral, tem outro videozinho de organização geral do sistema nervoso, assistam, por favor, que eu vou falar só sobre isso daqui. Mas a gente viu que no encéfalo, o sistema nervoso é dividido em duas partes, o central e o periférico, e o central tem o encéfalo e a medula espinhal. A medula espinhal já tem um videozinho para vocês, e agora a gente parte só para essa parte de encéfalo, certo? Então, o encéfalo é dividido em três partes principais: o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, certo? O cérebro, gente, depois eu vou colocar a imagem e mostrar melhor na imagem para vocês. O cérebro é a maior parte do encéfalo e ele subdivide-se em uma parte superior denominada telencéfalo e uma parte central denominada diencéfalo. E esse telencéfalo ele ainda é dividido em duas partes: o hemisfério cerebral direito e o esquerdo, que estão parcialmente desconectados, ligados só para uma estrutura que eu vou mostrar na imagem. E o diencéfalo, a parte mais central, ele é formado pelo tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo, certo? Desses aqui a gente vai comentar sobre os três primeiros aqui. E o tronco encefálico, que é... Opa, pulei o cerebelo. O cerebelo é considerado um mini cérebro localizado na porção inferior aqui, ó, e posterior do nosso crânio, certo? Ele também é dividido em duas partes, dois hemisférios, e depois a gente vai ver um pouquinho melhor as imagens deles de localização. E o tronco encefálico, que é a porção mais central, que está saindo já do encéfalo, é dividido em três partes: mesencéfalo, ponte e bulbo. E o bulbo se conecta com a medula espinhal, certo? Então agora a gente vai ver essas partes aqui de forma específica. Assim como a medula espinhal, ele tem um revestimento, certo? A gente já viu qual a importância desses revestimentos, certo? E quais são esses revestimentos? A dura mater, que é uma camada mais externa, ilustrada em verde aqui. A aracnoide, certo? Que é uma camada formada por várias ramificações, vários fios de fibras, com uma aparência de teia de aranha, por conta disso o nome, que é essa porção aqui. Então, entre a dura mater e a aracnoide nós temos um espaço preenchido por um líquido. E por fim, uma membrana muito pequenininha, fina, que fica aderida ao tecido nervoso, que é essa membrana ilustrada em vermelho aqui, certo? E entre a aracnoide e ela nós temos outro espaço, também preenchido por líquido. Isso daí, gente, confere uma proteção. Então, essas membranas envolvem todo o encéfalo e a medula espinhal, conferindo uma proteção para ela. A dura mater no encéfalo tem algumas projeções, invaginações, certo? Que formam algumas separações entre as partes do encéfalo. Uma delas é essa aqui, ó, essa membrana bem fina aqui, grande, transparente. Opa, desculpa, que vocês estão vendo aqui, ó, que é chamada de foice do cérebro. E essa foice, ela separa os hemisférios cerebrais, deixando eles unidos só pela parte central. O cerebelo, que estaria nessa região, ele também é separado, certo? Posteriormente e superiormente por uma invaginação dessa dura mater, certo? Nessa região nós temos uma invaginação chamada de tentório do cerebelo e aqui posteriormente a foice do cerebelo. Aqui, gente, a foice do cerebelo, bem no meio, como está mostrando também a foice do cérebro, que é uma membrana que está bem no meio, também divide o cerebelo em duas partes, direita e esquerda, ok? Outra característica de proteção para o encéfalo é isso daqui, gente. São ventrículos, ou seja, espaços no interior desse cérebro que são preenchidos por líquido cerebroespinhal,
E esse líquido ele é formado lá pelas células mesenquimais, como eu tinha falado para vocês quando eu falei sobre o tecido nervoso, certo? E esse líquido ele confere algumas características também de proteção, como proteção contra choques mecânicos, e ele está preenchido não só aqui dentro, mas também em todo o espaço entre aquelas meninges, protegendo este tecido, que é um tecido nobre, que já falei que essa célula não se divide, tá? Protegendo ele contra choques mecânicos, promove carregamento de energia, glicose, de oxigênio, promove um ambiente químico, uma proteção química, um ambiente químico específico para manter essas células nervosas e suas reações, certo? Então, ele é extremamente importante. Além disso, a gente tem uma rede de capilares aqui ao redor, que ele tem uma característica de impermeabilidade diferente, que não passa as suas substâncias diretamente para as células nervosas, neurônios, e sim para as células da glia, os astrócitos. Isso confere uma outra barreira, que é a barreira hematoencefálica. Então, meninges, líquido cerebroespinhal e barreira hematoencefálica nada mais são do que características que conferem proteção para esse tecido, certo? Muito bem. Vamos ver agora as partes do encéfalo que a gente falou lá em cima, mas agora apontando. Então, eu falei para vocês que o encéfalo é dividido em 3 partes. Essa parte maior zona aqui, ó, opa, tô tentando não circular, é o cérebro. Essa parte aqui que está na região posterior do crânio é o cerebelo. E isto daqui, ó, na base do encéfalo é o tronco encefálico, certo? O cérebro, ele é dividido em 2 partes. O telencéfalo, que é essa região superior, que se nós visualizarmos de cima, é isso que nós vamos ver, como se fosse várias minhocas juntos, com giros e sulcos cerebrais, vários caminhos, elevações e com depressões. Tá? Essa característica, essas regiões são chamadas de giros e sulcos cerebrais. Tá? Os giros, as partes elevadas, e sulcos, as invaginações, os buracos. Tá? Este telencéfalo, por sua vez, ele é dividido aqui no meio pela foice cerebral, mas ele fica conectado por essa estrutura que eu estou pintando no momento, certo? Que é formada por feixes de fibra, chamada de corpo caloso. Então, essa região conecta os hemisférios cerebrais, enquanto essa região aqui está passando uma membrana no meio, separando esses 2 hemisférios. Esta parte superior aqui, ó, certo? Forma o telencéfalo, enquanto esta parte interna forma o diencéfalo do cérebro, tá? Então, essa parte interna forma o diencéfalo. A parte superior do telencéfalo, como eu disse, é conectada pelo corpo caloso, mas a maior porção é separada pela foice, formando 2 regiões, hemisfério cerebral direito e hemisfério cerebral esquerdo. Muito bem. E essa parte central aqui, gente, forma o diencéfalo, parte de dentro, tá? E a maior parte do diencéfalo, cerca de 80% dele, é formado por essa estrutura arredondada mais vermelhinha aqui, que é o tálamo, certo? Abaixo dele nós temos essa regiãozinha aqui, que é o hipotálamo, certo? Abaixo do hipotálamo nós temos uma outra região, que é o epitálamo. E o subtálamo a gente não vai ver nesse momento, ok? Então, essa região aqui forma o diencéfalo, enquanto essa região superior forma o telencéfalo. Muito bem. O cerebelo, ele tem 2 regiões, 2 divisões, 2 hemisférios cerebelares, direito e esquerdo, com uma membrana passando bem no meio dele. E por fim, o tronco encefálico, ele é formado por essa região superior aqui, que é o mesencéfalo, certo? Essa região intermediária, um pouco com um diâmetro maior, é a ponte, que está entre um e outro, costumo falar que ela liga o mesencéfalo ao bulbo. E essa porçãozinha aqui, a última, um pouco mais delgada do que a ponte, é o bulbo. O bulbo se afunila, sai do forame magno do osso do crânio, certo? Do occipital, e aqui a gente já tem a medula espinhal. Ok? Então, essas são as partes que compõem o encéfalo.
Aqui a gente tem uma imagem formalizada, ficou meus desenhos do outro, que legal, não sabia que ficava. Certo? Mostrando aqui, ó, telencéfalo, corpo caloso, que une os dois hemisférios cerebrais, a parte do diencéfalo, tronco encefálico com mesencéfalo, ponte e bulbo, aqui embaixo medula espinhal, e aqui cerebelo. Muito bem. Então, aqui de novo, ó, nós temos o cerebelo, aqui mesencéfalo, ponte e bulbo, certo? Formando tronco encefálico. Muito bem. A parte superior, gente, essa parte formada pelos hemisférios cerebrais, vale lembrar que o hemisfério cerebral direito, ele recebe e manda informações para o lado esquerdo do corpo e vice-versa. O esquerdo recebe e manda informações para o lado direito do corpo, tá? Ele é subdividido, cada hemisfério cerebral é subdividido em lobos. Eu postei um videozinho só sobre os lobos, aí uma animação só sobre os lobos. Assistam ela, por favor, para vocês entenderem melhor quais são as funções dos lobos, que eu não vou focar aqui agora, por conta que eu já postei essa, e qual a importância deles. Então, cada hemisfério tem 4 lobos. O lobo frontal, então são 2 lobos frontais, certo? Em cor de rosa. 2 lobos parietais, em azul. 2 lobos aqui na região posterior occipitais, em verde, e 2 lobos temporais na região do ouvido aqui, em roxinho. E no centro a gente tem uma região que está ao redor desse tronco encefálico, que é chamada de sistema límbico, certo? Então, estes são os lobos que formam o encéfalo. Muito bem. E não vou focar nisso aqui agora, mas eu quero que vocês saibam que em região aos lobos, mesmo separado por lobos, nós temos regiões específicas do nosso encéfalo, do nosso cérebro, que são importantes, que são responsáveis por alguma coisa específica. Por exemplo, o lobo occipital é responsável pela visão, certo? Focos deste lobo é responsável pela visão. Então, cada númerozinho que vocês estão vendo nessa imagem são focos que já foram mapeados, identificados essas áreas em relação ao que elas coordenam, certo? Isso é motricidade, fala, gosto, cheiro, memória, certo? Então, são regiões que têm funções específicas no cérebro. Muito bem. E aqui o livro traz, gente, eu quis mostrar para vocês que o livro traz separadinho, certo? Cada região e a função dele, tá? Por exemplo, o bulbo, o tronco encefálico, ele é formado pelo bulbo, pela ponte e pelo mesencéfalo, certo? O bulbo, que é a região mais inferior, que está mostrando aqui ó, em cor diferente na imagenzinha, ele é considerado um centro de funções vitais do nosso corpo, certo? Ele vai controlar, por exemplo, a respiração, a frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão arterial, centro do vômito, da fome e assim por diante. Então, ele é responsável por controlar funções vitais de sensação para o nosso corpo. A ponte, aqui embaixo, laranjadinho, certo? Ela é considerada um centro de regulação para transmitir informações para o cérebro, tá? Para o encéfalo. Tem algumas outras funções, como também ajuda na função de regulação da respiração e assim por diante. O mesencéfalo também é como fala? Ele ajuda a coordenar movimentos da cabeça, do tronco, ajuda a coordenar estímulos visuais, certo? E o cerebelo, por sua vez, ele é um pequenininho cérebro aqui, ó, considerado um centro de regulação de movimentos e de equilíbrio. Ele auxilia o cérebro em relação a isso. E processa também parte da linguagem. Quem tem algum problema, alguma disfunção nesse cerebelo, parece que a pessoa não bebeu, óbvio, mas ela vai parecer um bêbado. Ela anda sem equilíbrio, fala de forma como se estivesse bêbada, certo? Por conta da lesão nesse local. Aí nós temos parte do cérebro, tá? Que o cérebro é composto pelo telencéfalo e diencéfalo. O diencéfalo, dentro dele nós temos o tálamo, o hipotálamo e o epitálamo, certo?
Maior porção é formada aqui pelo tálamo, e o tálamo também é um centro de regulação de fluxo de informações, tá? Tanto para o cérebro quanto para o cerebelo. O hipotálamo, ele é um tecido nervoso, mas ele também é considerado um tecido endócrino. Ele é capaz de produzir e liberar hormônios, como hormônio antidiurético que age lá nos rins, certo? Dentre outros. E o epitálamo é uma região de tecido que também é considerada endócrino, e uma parte dela é formada pela glândula pineal. E a glândula pineal produz a melatonina, que controla o nosso sono vigília, tá? E aqui nós temos o cérebro, aquele que é mostrar só a parte do telencéfalo, certo? O telencéfalo, como vocês viram, aquelas áreas todas pintadinhas lá, ele é responsável por várias coisas. Cada centro tem uma função, tá? Seja prazer, emoção, centros de regulação do prazer, emoção, dor, afeição, memória, raiva, inteligência, personalidade e assim por diante. Então, cada área do cérebro é responsável por alguma coisa. Em traumas, em acidentes, dependendo da área que você lesar, você vai ter prejuízos, você déficits diferentes, certo? E partindo do encéfalo, nós temos 12 pares de nervos cranianos. Aqui a gente já sai do sistema nervoso central e começa a ir para o sistema nervoso periférico, certo? Seja para receber estímulos do meio ou para mandar alguma resposta motora ou glandular, tá? Esses pares de nervos, eles recebem um número em ordem, 1, 2, 3, 4, 5. Só que esse número ele é posto em número romano e ele recebe um nome sequencial de acordo com a área que ele está inervando, tá? Então, aqui a gente pode ter neurônios só sensitivos, que só recebem informação do meio para mandar para o sistema nervoso central, só motores, que só enviam uma resposta, ou mistos, nervos mistos, que têm capacidade de ser sensitivo ou motor. Vamos falar o nome deles rapidinho aqui para vocês. Então, o primeiro, o segundo e o terceiro são o grupo dos 3 Os. O nervo olfatório, ele recebe estímulos de cheiro para mandar para o sistema nervoso central. O nervo óptico recebe estímulos de visão para mandar para o sistema nervoso, certo? E o oculomotor, então esse aqui é motor, é através dele que manda a resposta para movimentar os olhos, certo? Os cílios e o esfíncter da pupila para fazer vasodilatação. Contrair e relaxar a pupila de acordo com a luz, certo? Aí o quarto é o nervo troclear, que é um nervo motor também para os músculos dos olhos. O quinto é o trigêmeo, certo? O trigêmeo são 3 filamentos de nervos mistos que estão indo tanto para a parte oftálmica, para a maxila e para a mandíbula, então também responsável por captar cheiro e por movimentos de maxila e mandíbula. O nervo abducente é um nervo motor, também auxiliando no movimento da musculatura dos olhos. O nervo facial é um nervo misto, tá? Responsável pela movimentação dessa musculatura para garantir expressão facial, certo? Por mandar estímulos para que a gente chore de lágrima. E ele também é responsável por captar estímulos de paladar para mandar para o sistema nervoso central. Tá? O oitavo é o vestíbulo coclear, é um sensitivo, certo? Ele está responsável pela audição, estímulos de audição e equilíbrio. O nono, o glossofaríngeo, é um nervo misto, certo? Que ele vai inervar faringe, glândulas salivares, certo? E ele também vai ajudar na captação de paladar em relação à língua e sensibilidade, dor, tato, calor da língua, tá? E o nervo vago é um nervo misto, certo? Foquem agora aqui no nervo vago e no nervo acessório, porque todos os 12 pares de nervo craniano, quer dizer, quase todos, por conta da exceção desses dois, eles inervam cabeça, certo? Esses dois aí, eles vão sair da cabeça e vão inervar, certo? O pescoço, tórax e órgãos. Então, o nervo vago é um nervo misto também, ele vai inervar a parte motora de faringe, laringe, tafala,
E vai inervar também cavidade torácica e abdominal. Então, ele vai inervar, ajudar na inervar órgãos da cavidade torácica e abdominal, certo? Em relação à parte sensitiva, ele vai inervar a orelha, a língua e os órgãos também. Então, qualquer dor que tu sinta, infarto, dor no coração, orelha, audição, também é responsabilidade desse nervo mandar esses estímulos para o sistema nervoso central. O acessório, ele é um motor e ele vai inervar o músculo esternocleidomastoide, que é esse aqui do pescoço, certo? E o trapézio aqui nas costas, para ajudar na movimentação da nossa cabeça. E por fim, o 12º nervo, par de nervo, certo? Que é o hipoglosso, que vai inervar a língua, é um nervo motor, então é uma parte de movimentação da língua. Aqui tem uma imagem mostrando alguns dos nervos na face inferior do encéfalo, certo? E espero que tenha entendido alguma coisa em relação à organização do encéfalo, tá? Assistam, por favor, o vídeo lá dos lobos. E a posteriori também já postei um vídeo falando sobre potencial de ação, sinapse química e sinapse elétrica, que eu não vou falar, então vai ficar por conta só desses vídeos e da apostila, tá? Obrigadão, beijo e até a próxima.